Que bom que nós chegamos aqui. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Acho que não me entenderam totalmente não, Valdir. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. É isso mesmo, o Senhor tem feito grandes coisas. Na quarta-feira passada nós estávamos em Piraquara, na quarta profética, no campus Piraquara. Teve um mover de Deus muito forte. Nessa quarta nós vamos estar aqui também, junto com a Rede Jovem. Você é convidado, pode vir, chegar aqui às 20 horas, se juntar a nós para esse tempo profético, para esse tempo de declarações, para esse tempo de entrar na presença de Deus. E hoje nós estamos começando a nossa série Virando a Página. Diga comigo, me presta a sua mão aí um pouquinho, presta a sua mão, diga assim, ó, virando a página. Mas faz bonito, faz assim, ó, virando a página. Isso aí, nós estamos iniciando essa série, irmãos, porque nós cremos algo. É muito interessante que nós gravamos essa semana aqui um podcast. Depois você pode, assim que lançar, entra lá para você participar, porque realmente foi muito bom. E nós estamos vendo tudo aquilo que o Senhor fará esse ano. Pense só, esse ano, eu estava vendo, nós vamos completar, eu e a pastora Eliane, 10 anos que estamos aqui pastoreando a comunidade cristã de Curitiba. Você pode dizer um amém para isso? Mas diz um amém bonito para eu ficar legal, assim, pelo menos sentir que você me ama. Amém? Nós vamos completar 25 anos que fomos ordenados como pastores. Mas o mais legal é que a comunidade cristã de Curitiba vai completar 40 anos nesse ano de 2022. Você pode dar um aplauso para o Senhor? E queridos, no ano passado eu reservei um tempo para rever todas as palavras proféticas que a comunidade recebeu nesses últimos 40 anos. Nós catalogamos isso, nós colocamos isso numa ordem mais entendível. E durante o jejum de Daniel nós vamos ter 21 dias reivindicando essas promessas sobre a nossa vida. Porque a promessa que foi feita para a comunidade cristã de Curitiba, algumas já aconteceram, outras ainda vão acontecer, mas elas pertencem a todos nós. Põe a mão no teu coração e fala assim, ó, é para mim. Então as promessas que nós vamos reivindicar durante 21 dias de jejum, de oração, são promessas que o Senhor deu a essa igreja, mas pertencem a você porque é a sua herança. É verdade. E você não vai reivindicar só sobre você. Você vai reivindicar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre um amigo que você quer ver salvo, sobre alguém que você quer ver curado, transformado. E aí quando chegar lá em outubro, nós vamos começar, na verdade no dia 7 de setembro, nós vamos começar 40 dias de gratidão. Para cada ano dos 40 anos da comunidade, nós vamos ter um dia para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E vamos encerrar isso no dia 16 de outubro com uma grande festa de aniversário. Você pode dar um aplauso para o Senhor para isso? Não é à toa que eu estou dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui a sua mão nos abençoou, nos amparou. Nós somos gratos por isso. Você pode dizer amém? Hoje nós iniciamos essa série Virando a Página, e hoje nós vamos falar de virar a página do pessimismo para o otimismo. Eu estava outro dia ouvindo uma pessoa falando, ela disse assim, eu desisti de estar certo. Aí eu ouvi aquela frase, me chocou. E essa pessoa completou dizendo assim, eu decidi aceitar que Deus está certo e ponto final. Quantos podem dizer a mesma coisa? Por isso, queridos, quando nós falamos de virar a página, nós estamos falando da gente mudar a nossa perspectiva e a gente assumir a perspectiva de Deus para a nossa vida. Nós estamos sendo chamados a virar a página, a deixar para trás o passado, as coisas que nos impedem de avançar. E nós cremos que esse é um tempo novo, é um tempo de céus abertos para a glória de Deus. Você crê nisso? Levanta a sua mão direita comigo, levanta a sua mão direita comigo. Repita assim, Senhor Jesus, eu creio que esse é um novo tempo, uma nova era, de céus abertos, de um derramar sem medida. Nós cremos e recebemos. Agora põe a mão no seu coração, quero orar com você. Senhor, nós não precisamos abençoar a Tua palavra, ela já é bendita.
precisamos te pedir que o Senhor abençoe aqui o pregador e os que ouvem, para que nós sejamos como um só homem, um só corpo. Dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos discernimento, entendimento, para que a sua palavra seja guardada no nosso coração e que ela produza tudo aquilo que apraz a Ti, Senhor. É minha oração em nome de Jesus, amarrando e impedindo todo espírito maligno de roubar essa palavra tão poderosa, essa semente tão poderosa, que será hoje semeada no coração dos meus irmãos. Eu oro no nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Queridos, a pastora Eliane, ela estava dizendo, já no final do ano passado, que esses seriam os 10 anos mais importantes da história. Quando você pergunta para a pastora Eliane, por que, pastor? Ela fala, eu não sei, eu só sinto isso, que esses serão os 10 anos mais importantes da história. E nós estamos olhando isso, olha, imagine, como pastores estávamos 10 anos aqui, mas queridos, a página virou. Agora nós temos novos 10 anos para a gente ir, para avançar, para conquistar, para ver as coisas que o Senhor tem para fazer nessa casa. Nós vamos, durante os 21 dias de Daniel, relembrar as palavras de 40 anos. Mas nós vamos crer que a partir de agora existem outras palavras que o Senhor vai liberar sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre a sua vida nesses próximos 10 anos. Nós somos chamados a isso, queridos, a mudar a página, mas mudar essa página com otimismo. Nós precisamos virar a página do pessimismo para escrever uma nova história, com otimismo, para escrever uma história de fé. Otimismo, queridos, não é uma negação da realidade quando eu falo de otimismo. Otimismo não é uma fé cega, não é aquela esperança ingênua, não é ilusão, não é tomara que dê certo, não estamos falando disso. Na verdade, o dicionário diz isso a respeito do otimismo. Diz que o otimismo é a disposição para ver as coisas do lado bom. Quem diz amém? É esperar sempre uma solução favorável, mesmo em situações muito difíceis. O dicionário também diz que otimismo é a confiança no futuro ou resultado bem-sucedido. Mas deixa eu dizer algo para você. Isso é o dicionário que diz. Para nós cristãos, põe a mão sobre o teu coração, é para você. Para nós cristãos, otimismo é a expectativa inabalável que o nosso Deus está trabalhando em todas as situações para o nosso bem. Quando nós, na verdade, para crente a gente não fala pessimismo e otimismo, nós falamos pessimismo e fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que você não vê, mas você crê e você espera com confiança até que aconteça. Você sempre está esperando para o bem. Quando nós falamos de otimismo, nós estamos falando de viver uma vida de fé, uma vida de confiança no poder de Deus acima das circunstâncias. Vá comigo a Números, se você puder abrir a tua Bíblia, vá comigo a Números, capítulo 13, dos versículos 17 a 20. Veja o que diz a palavra. A palavra diz assim: quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou se são poucos, se a terra que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros e fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Nesse relato que a gente acabou de ler aqui, Moisés ele pediu a 12 espias que fossem olhar a terra de Canaã, que fossem olhar a terra que o Senhor havia prometido para eles. Mas 10 espias voltaram com um relatório totalmente desfavorável. 10 voltaram com um relatório totalmente pessimista. E apenas 2, Josué e Caleb, com um relatório otimista. Deixa eu dizer algo para você. Eu não quero me inspirar nos 10. Eu não quero me inspirar nos 10. Eu quero me inspirar em Josué e Caleb. Porque a Bíblia, dizendo a respeito de Caleb, diz que ele tinha outro espírito. Irmãos, o Senhor tem olhado para a vida de vocês, Ele tem dito: vocês são aqueles que carregam um outro espírito, vocês carregam dentro de vocês o Espírito Santo de Deus.
E com esses dois nós podemos aprender muita coisa a respeito de virar a página. Muita coisa a respeito de virar a página do pessimismo para o otimismo. Olhe comigo. Quando você olha para a vida de Josué e Calebe, você vai ver que nós devemos virar a página do problema para a promessa. Me dê a sua mão outra vez, diga comigo assim, ó, do problema para a promessa. Talvez essa noite você está muito focado no problema, e o que Deus está falando para você é hora de você virar a página do problema para a promessa. É muito interessante ver que os 12, eles viram a mesma coisa, mas eles trouxeram relatórios diferentes. Por que trouxeram relatórios diferentes? Porque eles tiveram percepções diferentes. Viram as mesmas coisas, mas tiveram percepções diferentes. Os 10 homens olharam o problema, diga comigo, o problema. Sabe o que eles falaram? A terra tem gigantes, eles são mais poderosos do que nós. Mas Josué e Calebe, eles viram a promessa, diga comigo, a promessa. Quantos aqui tem promessas de Deus na sua vida? Queridos, nesse ano de 2022 nós vamos olhar para as promessas. Os problemas virão, a gente não precisa inventar, o problema vem sozinho. Eles virão, mas nós não vamos olhar para os problemas, nós vamos olhar para as promessas de Deus. E foi o que Josué e Calebe fizeram. Eles disseram assim: gente, a terra emana leite e mel. Eles disseram assim: olha, os cachos de uva lá precisam de 2 homens para carregar. Vocês não sabem que terra boa é essa. 10 estavam olhando o problema, 2 estavam olhando a promessa. Durante esse ano de 2022 nós vamos virar a página do problema para a promessa. Irmãos, existem vozes negativas, às vezes dentro da sua cabeça. Vozes que estão dizendo assim: você não vai conseguir, você não é bom o suficiente, você não tem talento, você não tem dons, você não é inteligente o suficiente. E às vezes essas vozes da negatividade, do pessimismo, elas convencem você que você não é suficiente. Até quando você ora e pede ajuda de Deus, essas vozes ficam dizendo assim, que Deus não escuta as suas orações, que você está sozinho. E o problema, querido, é que muita gente acredita nessas vozes e acabam aprisionadas pelo pessimismo. Eu gosto muito daquele versículo que diz assim: da boca dos pequeninos, daqueles que amamentam ainda no peito, Deus tirou o perfeito louvor para fazer calar o inimigo e o vingador. Deus quer calar a boca do inimigo. Deus quer calar essas vozes que estão falando a sua mente. Eu gosto muito lá no Uruguai, porque eles não falam calar, eles falam assim: emudece, Satanás. Treina aí comigo, vamos treinar comigo. Diga assim: emudece, Satanás. Você vai ter pai até que vai mudar. Quando vier a criança, não vai falar assim, mas cala a boca, vai falar emudece, né? Eles falam emudece. E eu quero que você treine isso durante esse ano de 2022. Você vai fazer isso: emudece, Satanás, que fique mudo o diabo. Só as vozes de Deus entrando na sua mente. Queridos, o negativismo pessimista dos 10 contaminou todo o povo e levou que aquele povo permanecesse 40 anos no deserto. Olhe comigo Números 13, de 31 a 33. Números 13, de 31 a 33, diz assim: mas os homens que tinham com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nele vivem. Todos os que vimos são grandes de estatura. Vimos também gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem nós parecíamos como gafanhotos, e nós a eles. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver as coisas que o pessimismo produz. A primeira coisa que o pessimismo produz é um senso de fraqueza. Diga comigo: senso de fraqueza. Números 13, 31 diz assim: não podemos subir. Na verdade, esses homens riscaram as promessas de Deus. Eles anularam a palavra de Deus, eles anularam o poder de Deus, eles só enxergaram os obstáculos. Eles se sentiram fracos, impotentes, incapazes.
Mas não só isso, eles dizem nesse mesmo versículo, porque eles são mais fortes do que nós, suas cidades são amuralhadas, os homens lá são gigantes, eles assumiram um complexo de inferioridade. É isso que o pessimismo faz conosco, produz um complexo de inferioridade. As cidades, queridos, eram grandes mesmo, mas Deus é maior, você diz amém? Queridos, as muralhas eram altas, mas Deus é o Altíssimo, Ele é o Altíssimo. Os gigantes eram fortes, mas o nosso Deus, o que Ele é? Ele é todo poderoso. Você pode levantar sua mão direita essa noite e dar glória a Deus por isso. Deus é maior, Deus é muito maior. Mas não só isso, queridos, o relatório pessimista daqueles homens produziram desespero e desânimo em outros. Se espalhou entre os israelitas um relatório negativo: não vai dar para entrar na terra, Deus prometeu, mas a terra é perigosa, tem muitos gigantes. E eu posso te dizer algo: o otimismo é contagiante, mas o pessimismo é contagioso. E eu não sei se você já percebeu isso. Se, por exemplo, você descobre que eu estou com muita saúde, meu Deus, o pastor Luiz está com uma saúde assim, está arrebentando de saúde. Aí termina o culto, você gasta aqui uns 10, 15 minutos conversando comigo, e você vai para casa, mas você está se sentindo muito bem. A sua esposa te pergunta: o que aconteceu? Eu peguei saúde do pastor Luiz. Alguém já ouviu falar sobre isso? Mas você já ouviu assim: olha, eu estava conversando com o pastor Luiz e ele estava com o nariz escorrendo. Eu acho que eu peguei essa gripe dele. Você já percebeu que pegar coisa ruim é bem mais fácil que pegar coisa boa? E foi isso que aconteceu, o povo todo pegou aquele relatório negativo. E não apenas isso, produziu neles baixa autoestima. Números 13, 33, eles falam assim: nós éramos diante daqueles gigantes como gafanhotos, e eles nos olhavam como se nós fôssemos também. Gente, aqueles homens, eles eram príncipes de Israel, eles eram como os nossos líderes aqui, eles eram nobres, mas sabe o que aconteceu com eles? Eles se encolheram, eles se sentiram como gafanhotos, de príncipes para gafanhotos, de filhos do rei para insetos. Na verdade, eles estavam com a autoimagem acabada, e é por isso que nós precisamos virar a página do pessimismo. Nós precisamos virar a página, queridos, do problema para a promessa. Vai lá, me empresta a sua mão de novo, diga assim: eu estou virando a página do problema para a promessa. Quantos estão fazendo isso essa noite? Essa é uma palavra profética que está sendo liberada aqui nesse lugar. Quando você recebe isso como palavra profética, você vai ver isso acontecer na sua vida. Porque o galardão daquele que recebe um profeta como profeta é o galardão do profeta. E qual é o galardão do profeta? É o cumprimento da palavra que ele liberou. Mas, queridos, não apenas vire a página do problema para a promessa, vire também a página da paralisia para a ação. Vamos de novo? Vamos de novo? Vamos de novo. Vamos fazer tipo uma ola aqui. A gente começa aqui e vamos virando página até lá, tá bom? Diga comigo assim, ó: da paralisia à ação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos virando, vamos virando, vamos virando, virando. Aê! Dá um aplauso para esse pessoal aí, que eles estão bons. Queridos, sempre que você tem a perspectiva de Deus, isso vai exigir uma ação. Porque visão sem ação é ilusão. Quando os 10 espias voltaram do reconhecimento, eles estavam desanimados, eles estavam paralisados. E algo que eu creio para o ano de 2022, nós não vamos estar paralisados. Bate o seu pé no chão aí, bate o seu pé no chão. Faz esse prédio tremer hoje. Você não vai estar paralisado. Você vai estar incendiado. Sabe por que eles estavam paralisados? Porque é isso que o pessimismo promove. Paralisia. Mas sabe como estava Josué? Sabe como estava Caleb? Eles estavam empolgados. Deixa eu dizer melhor, eles estavam mais que empolgados, eles estavam entusiasmados. Sabe a raiz da palavra entusiasmados? Theos é Deus, in é em Deus. Então eles estavam endeusimados. Esse ano de 2022 você vai viver endeusimado para a glória de Deus.
Você vai viver cheio da presença de Deus. Não é negar o problema, não é negar a dificuldade, mas é saber que Deus está ao seu lado. É saber que Ele está com você. Lá no livro de 2 Reis, a gente lê a história onde o profeta Eliseu pediu ao Senhor para abrir os olhos do servo dele, porque o servo ficou desesperado ao ver o exército do rei de Israel cercando a casa deles. Vamos ler isso, 2 de Reis 6, 13 a 17. Diz assim: ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Está falando a respeito de Eliseu. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus se levantou bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ai, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com ele. Diga, põe a mão no seu coração e fala assim: mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E Eliseu então orou e disse: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas, preste atenção aqui, ó, cheias de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Eu creio que nesse ano de 2022 nós precisamos viver pedindo: Senhor, abre os nossos olhos. Levante suas mãos aos céus, levante suas mãos aos céus, diga comigo: Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Queridos, Eliseu pediu que o Senhor abrisse os olhos do seu servo, e ele viu aquele exército de anjos. Muitas vezes nós cantamos aqui uma canção que diz assim: parece que eu estou cercado, mas na verdade eu estou guardado. Mais são aqueles que estão com você, mais são aqueles que estão ao seu lado, maior é aquele que está com você. Aliás, o Senhor diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? Se você tem Deus, você tem maioria com você. Se você tem uma promessa, você tem tudo. Você diz amém para isso? Deus, queridos, Ele abre os olhos. Ele abre os meus olhos. Eu tenho orado: Senhor, abre os meus olhos. Eu quero enxergar o que o Senhor enxerga. Eu quero ter a visão que o Senhor tem. Eu quero ver a perspectiva de Deus. O otimismo, queridos, não faz a gente ver as coisas mais fáceis, faz a gente ver as coisas possíveis. Não vai ser mais fácil, mas vai ser possível sim, para a glória de Deus. Não é fácil talvez ganhar aquele parente para Cristo, mas vai ser possível sim, para a glória de Deus. Não é fácil curar essa doença, mas não haverá impossíveis em todas as promessas do meu Deus. Talvez para você não vai ser como o servo de Eliseu, que levanta de manhã e olha e vê o morro cercado com um exército, mas pode ser que você abra o aplicativo do banco e você fala: ai, 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 que faremos, Senhor? Tem mais vermelho que azul. E o Senhor fala assim: abre os olhos que eu quero te mostrar os azuis que estão em volta de você. Eles já vão pular para dentro da tua conta em nome de Jesus. Alguém diz amém? Ah, para isso vocês dizem amém, né? Talvez você está olhando ao redor a dificuldade no seu casamento, um filho que está numa situação ruim. Mas, queridos, nada pode destruir o poder da oração. Sabia que quando você está de joelho, ninguém pode derrubar você? Se você está orando, se você está buscando a Deus, nessa posição não tem como você cair. Os 10 espias que foram à terra prometida, eles voltaram olhando as circunstâncias. Eles foram para Moisés e falaram: vamos voltar ao Egito, vamos voltar para o passado, vamos voltar para a escravidão. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que vieram à igreja, mas na hora do aperto, voltaram para o Egito. Eu louvo a Deus por sua vida, Ricardo e Virgínia, 10 anos servindo nessa casa. Nem todo mundo conhece a história do Ricardo, que ele era um cantor sertanejo famoso, né? Se tivesse agora, você estava bombando, porque agora estourou o sertanejo mesmo. Mas Deus tinha um plano muito maior para ele. Eles renunciaram tudo. E o que o Ricardo foi fazer? Foi pintar a parede. Pessoas ficaram contra ele, pessoas brigaram com ele, mas ele continuou fiel. E hoje nós temos aqui uma pessoa testemunhando
Eu creio que muitas vezes, né, Ricardo, você levantou de manhã e você viu, e você falou, ai, 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 Senhor, olha esse exército que está aí. Mas durante esses 10 anos você tem aprendido que quando você está cercado, na verdade você está guardado para a glória de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor essa noite? Aqueles 10 espias, eles preferiram morrer no deserto a lutar na terra prometida. Eu não quero ser como eles. Eu quero ser como Josué, eu quero ser como Caleb. Eles preferiram morrer lutando a passar mais um dia no deserto. Eles preferiram morrer lutando do que ficar mais um dia no deserto. Sabe por quê? O pessimista, ele se enche de temor, mas o otimista, ele se enche de valor. O otimismo, queridos, é apesar das circunstâncias, é apesar dos obstáculos, é apesar das diversidades. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa com vocês: vamos com tudo, vamos para cima nesse ano de 2022, vamos ver as grandes obras que o Senhor fará na nossa vida, vamos com tudo, queridos. Eu vou pedir, pastor Francisco, Marcelo também que não está aqui, mas eu vou pedir para que você ponha um choque em cada cadeira dessa, e um botãozinho aqui, para eu apertar, para mexer com você. Para mexer com você. Não, Edna, se for você, você fica eletrocutada, mas tudo bem. Vou apertar um botãozinho aqui. Porque talvez você não está entendendo. Esse ano de 2022, nós vamos deixar o passado para trás, nós vamos virar a página, nós vamos deixar o pessimismo para trás, nós vamos correr em direção às promessas, nós vamos correr em direção à atividade. Chega de paralisia, vamos para cima em nome de Jesus. Esse ano você vai trazer teu parente aqui nessa casa. Esse ano você não vai passar o ano sem trazer uma visita aqui. Esse ano você vai ver alguém entregando a vida para Jesus, para daqui a 10 anos você ver essa pessoa testemunhando aqui na casa de Deus. Esse é o ano. Bate o seu pé no chão. Vai lá, bate o seu pé no chão. Esse é o ano. Eu vou mexer com vocês. Aquele jabá estava bom no almoço, né? Vocês estão aí? Mas nós vamos despertar vocês para a glória de Deus. Vai lá, vamos virar mais uma página? Diga comigo assim, ó, vire a página do natural para sobrenatural. Gente, tem muita gente falando que quer que as coisas voltem ao normal. Eu não quero que as coisas voltem ao normal, eu quero que as coisas fiquem sobrenaturais. Eu quero voltar para o sobrenatural. Eu e você como cristãos não podemos viver uma vida natural. Paulo diz o seguinte: se você não acredita na ressurreição dos mortos, você é o mais dos infelizes de todos os homens. Aqueles irmãos eram cristãos, mas eles não tinham entendimento do poder da ressurreição. E queridos, se o mesmo Deus que levantou a Jesus dentre os mortos habita em nós, Ele também vivificará os nossos corpos mortais. Esse é o ano que você vai ver uma cura. Esse é o ano que você vai ver uma pessoa liberta. Esse é o ano que você vai ver uma provisão sobrenatural. Esse é o ano que você vai ver uma pessoa salva. Esse é o ano que você vai ver alguém saindo do hospital por causa da sua oração. Esse é o seu ano. Uma visão pessimista, ela pode bloquear o sobrenatural. Se a gente observar na Bíblia, nós vamos ver história de homens e mulheres iguais a mim e a você. Iguais a mim e a você. Como que é você? Iguais a mim e a você. Diz que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas ele orou com instância, e durante 3 anos e 3 meses não choveu sobre a terra. Não choveu sobre a terra. E ele orou de novo, e o Senhor mandou chuva. Você vai viver o sobrenatural esse ano. Eu sei, você é fraco, eu também sou, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu conto sempre uma história aqui, de um irmão lá do Rio de Janeiro, que mudou aqui para Curitiba, e ele tinha um Corcel 2, e aquele irmão tinha um Corcel 2, mas pensa num carro acabado, e ele veio aqui para mim e falava assim: pastor, estou indo para o Rio, e eu falava: vai de avião? Ele falou: não, vou de carro. Eu falei: alugou um carro? Não, pastor, vou com o meu.
E eu pensava assim, daqui um tempo o irmão aparecia, voltei, pastor. Eu pensei assim, eu nem acreditava que aquele carro ia chegar, ainda voltou. Aí um dia eu fui lá no estacionamento, deve ter alguma coisa especial nesse carro, e tinha. No para-brisa traseiro tinha um adesivo desse tamanho, escrito assim, só por Deus. E queridos, eu acredito, eu não vejo, mas eu acredito que deve ter um aqui nas minhas costas também, só por Deus. Deve ter um nas suas costas também, é só por Deus. Mas nós vamos viver o sobrenatural. Talvez você é um carrinho velho, caindo aos pedaços, mas quem te sustenta é o Senhor. Ele é a sua força, Ele é a sua cidadela, Ele é o seu refúgio. Mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia a dia. O que vocês estão vendo aqui não é o conteúdo verdadeiro, isso aqui é só a embalagem. A embalagem está ficando velha, mas o conteúdo está ficando cada dia melhor para a glória de Deus. Você crê nisso? É isso que Deus está fazendo na sua vida. Queridos, o pessimismo diz que seria impossível para um velhinho de 100 anos ter um filho, mas a fé diz que ele seria pai das multidões. O pessimismo disse que um jovenzinho, ruivo, de boa aparência, não poderia derrubar um gigante, mas a fé dizia assim, Golias, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. É esse nome, queridos, diga comigo, emudece Satanás. Diga comigo, emudece Satanás. Eu creio que Davi deve ter dito isso para Golias também. O pessimismo, queridos, disse que se alguém morresse crucificado, não poderia ressuscitar. Mas Jesus colocou a lógica humana para baixo. Depois de ser crucificado ao terceiro dia, Ele ressurgiu e Ele abriu o caminho para que toda a humanidade imperfeita, pecadora, separada de Deus, pudesse se aproximar de Deus outra vez, através do sangue de Jesus. Mas talvez você pergunte, mas pastor, como eu posso virar a página na minha vida? Está legal a sua mensagem, mas como eu posso virar a página na minha vida? A primeira coisa que eu digo para você, deixe Deus mudar aquilo que você vê. Deus chama você, queridos, para mudar de perspectiva. Lembra? Os 10 e os 2, a diferença deles foi só a perspectiva. Deus te convida a mudar de perspectiva. Deus pode até não mudar a sua situação. Talvez hoje à noite aqui você está debaixo de uma situação muito difícil, e pode ser que Deus nem vá mudar agora essa situação, mas Ele pode abrir os teus olhos para você enxergar essa situação de maneira diferente. Me diz uma coisa, Deus não podia ter impedido que o rei de Israel fosse lá com seu exército contra Eliseu? O rei falava assim, eu vou preparar o exército. Deus vai falar, para preparar que nada, vai ficar aqui. Mas não, Deus deixou o exército ir. Deus deixou aquele dia o mais novo acordar antes do mais velho. Isso não é natural. É os velhos que acordam antes dos jovens. E aquele dia o mais novo acordou antes do profeta. Deus deixou ele ver, só para que ele soubesse que mais eram que estavam com eles do que aqueles que estavam no mundo. Comece a ter esperança, queridos. Coloque expectativa sobre o futuro. Sabe por quê? Porque se você não tiver expectativa sobre o futuro, mais cedo ou mais tarde, você vai voltar para o passado. Você vai querer voltar para o Egito. E deixa eu te dizer algo, o seu futuro não está no Egito, o seu futuro não está no mundo, o seu futuro não está no deserto. Deus tem algo para nós. Você lembra de Lamentações 3:21? O profeta Jeremias diz, eu quero trazer à minha memória as coisas que me dão esperança. Olhe para trás, olhe para trás. Você também não pode dizer o que eu disse no início desse culto, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Olhe para trás, veja quantas lutas você passou, quantas dificuldades você passou, mas você chegou aqui, você está alimentado, você está vestido, você está cuidado, você enfrentou obstáculos, você enfrentou lutas, mas até aqui o Senhor te ajudou, Ele esteve ao seu lado, Ele nunca te desamparou, e deixa eu te dizer, Ele jamais vai te desamparar, jamais. Jeremias diz assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo
a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto eu porei nele a minha esperança. Põe a mão no seu coração e fala assim: a minha porção é o Senhor, a minha herança é o Senhor, então eu vou colocar a minha esperança nele. Olha o que Abacuque diz, ele diz: ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que a videira falhe, ainda que não hajam gados no currais, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, e exultarei no Deus que é minha força e a minha rocha. E ele acrescenta dizendo: eu andarei sobre as minhas alturas. Esse é o ano que você vai pular os obstáculos, que você vai passar por cima das dificuldades. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Mude a sua maneira de ver. O passado não tem nada novo para dizer para você. Nós não vamos castigar o nosso futuro olhando para o nosso passado. No seu passado não existe futuro. Mude a sua maneira de ver. Faça assim comigo, diga assim: ó, mude a sua maneira de ver. Mude a sua maneira de ver. Mas querido, mude também a sua maneira de ouvir. Põe aqui, ó, a sua mão aqui, diz, ó, sua maneira de ouvir. No mundo que nós vivemos, diante dessa pandemia, de inúmeros problemas, diante do preço da gasolina, da economia, da política, da polarização, tanta coisa, todos os dias, nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo. Nós precisamos cuidar com aquilo que os jornais estão dizendo, aquilo que as redes sociais estão dizendo, porque eles estão constantemente falando, estão nos dando opiniões. Eles estão nos dando opinião com relação às coisas que estão acontecendo no mundo. Mas deixa eu te dizer algo: Deus não dá opinião, Deus dá direcionamento. Então, abra seus ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Deus quer abrir os seus ouvidos para que você possa ouvir o que Deus está falando. Lembre-se disso, a fé vem pelo ouvir. E ouça o que Deus está falando aqui em Romanos 8, 28. Deus diz assim: sabemos que todas as coisas, quantas coisas? Quantas coisas? Quantas coisas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos aqui amam a Deus? Quantos vivem segundo o propósito dele? Então, descansa. Todas as coisas têm um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez alguém aqui hoje pode estar preocupado com um familiar que está doente. Outros podem estar lutando com uma doença terminal, um câncer. Alguns aqui podem estar enfrentando desafios nos seus relacionamentos, no casamento, talvez com um parente, com um filho, uma filha. Outros talvez estão só enfrentando ou lidando com alguns inconvenientes no seu trabalho. Mas seja o que for, o que você deve fazer é dizer para você mesmo aquilo que as Escrituras dizem. Deixa eu repetir isso: o que você deve fazer é dizer para você mesmo o que as Escrituras dizem. Porque o mundo dá opinião, mas Deus dá direção para a sua vida. As Escrituras, queridos, elas nos ensinam que a luta que você está enfrentando hoje, ela está produzindo a força que você precisa para o amanhã. A dificuldade que nós estamos enfrentando hoje é só uma oportunidade a mais para crescermos, para experimentarmos os milagres. Não tem como experimentar milagres sem que você enfrente os impossíveis da vida. Os milagres acontecem justamente no ambiente dos impossíveis. Quando você se depara, não tem possibilidade, não tem saída, não tem para onde eu ir, é aí que Deus entra com o fator milagre. Essa luta que você está passando, eu quero te dizer, ela é momentânea. Aliás, não dá nem para comparar essa luta que você está passando com as futuras bênçãos de Deus e a glória que será revelada a nós. Olhe comigo Romanos 8, 18, vá comigo lá, Romanos 8, 18. Paulo diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais
não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Põe a mão sobre o teu coração. Diz assim: os sofrimentos que eu estou enfrentando agora, diz assim, é fichinha, comparado com a glória que Deus vai revelar sobre a minha vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Quando você tem uma expectativa inabalável de que o nosso Deus está trabalhando em todas as situações para o futuro, então você está andando em fé. Quando você tem essa expectativa inabalável de que o nosso Deus está trabalhando em todas as situações ao nosso favor, para o nosso futuro, então você está vivendo em fé. Não esqueça disso. Nunca se ouviu, jamais se falou a respeito de um Deus como o nosso, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você em todas as situações. Quando você faz isso, então você mata de fome os seus medos, você alimenta a sua fé, porque a sua vida sempre, preste atenção nisso, a sua vida sempre está se movendo em direção dos seus pensamentos mais fortes. Aquilo que é mais forte na sua mente é o que move a sua vida. Um homem que está com a mente cheia de pornografia, ele vai ser direcionado para a pornografia. Uma pessoa que está com a mente cheia de violência, ela vai ser direcionada para a violência. Alguém que está com a cabeça cheia de desconfiança, ela vai desconfiar de todo mundo. Mas se você tiver a mente de Cristo, você vai ser igual a Cristo. Você vai ser mais parecido com Ele, mais parecida com Ele. Então, lembre-se disso. Se você está sofrendo agora, quem é Deus na situação que você está? Ele é seu conforto. Se você está confuso essa noite, Ele é o seu guia. Se você está desanimado, Ele é a sua esperança. Se você está ansioso, Ele é a sua paz. Se você está fraco, Ele é a sua força. Por quê? Porque nós sabemos que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, coisas boas e ruins, irmãos, coisas boas e ruins, nos dias quando você ama e nos dias quando você sofre, nas mágoas e nos inconvenientes, em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Eu nem sempre vejo, mas Ele sempre está lá. Sempre que eu preciso dEle, uma coisa eu sei, Ele está trabalhando. Aliás, o que a gente sabe, que o nosso Deus é fiel. Às vezes Ele está nos bastidores, às vezes Ele está por trás das cenas, mas Ele é fiel. Você pode ser que você não esteja vendo Deus trabalhando, mas Ele sempre está lá. Aliás, nós cantamos aqui que o nosso Deus não para nunca. Ele está lá, Ele está trabalhando por você, mesmo quando você não vê. Ele nunca sai, Ele nunca para, Ele é sempre bom, Ele é sempre por você, e Ele está sempre com você. Tem gente que fala assim: olha, você quer ser feliz? Faz o seguinte, abaixa suas expectativas. Você quer ser realizado? Não espere muito as coisas boas da vida, não. Se você fizer assim, você nem vai ficar desapontado quando tudo der errado. Só diminui as expectativas. Mas eu digo para você uma coisa: você está assentado em um lugar melhor. Não abaixe suas expectativas. O crente tem que viver crendo que o amanhã vai ser melhor do que hoje. O crente tem que viver crendo que algo bom vai acontecer, que algo bom Deus tem para dar. O crente tem que viver crendo que as coisas melhores ainda estão por vir. Você diz amém para isso? Agora, não baixe as suas expectativas, pelo contrário, aumente as suas expectativas. Aumenta a sua expectativa na bondade de Deus, aumenta a sua expectativa na fidelidade de Deus, aumenta a sua expectativa no poder do nosso Deus. Muita gente diz assim: não, a única coisa que eu quero, pastor, é que a vida volte ao normal. Eu não quero que a vida volte ao normal. Como eu já disse para você, eu quero que a vida seja sobrenatural. Eu quero que a vida seja sobrenatural. Tenha fé em Deus. Tenha fé que nós podemos ter algo melhor do que o normal.
Ele pode fazer algo mais em nós. Nós podemos, meus amados, viver o sobrenatural. Eu posso não gostar do que eu estou passando, mas eu aprecio o que Deus está fazendo. Ele vai produzir algo bom. Ele vai agir no meio dessa dor atual. Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem. Eu creio, queridos, que pela fé Deus pode fazer muito, muito mais de tudo quanto nós pedimos, pensamos, imaginamos, do que nós cremos. Eu acredito que tudo que está passando na nossa vida é porque alguns de nós vamos sair mais fortes do outro lado. Você diz amém? Nós vamos sair mais fortes. O seu casamento vai ficar mais forte. Eu estou otimista com alguns de vocês, porque vocês terão suas famílias aproximadas, transformadas nesse ano de 2022. O seu amor do cônjuge vai se tornar mais profundo para com o outro, para com os filhos. A generosidade dessa casa aqui vai crescer, vai se tornar maior. Vocês se tornarão mais ousados na fé. E aí a luz dessa igreja vai brilhar mais e mais para a glória de Deus. Queridos, a nossa colheita vai ser maior para a glória. Você pode levantar sua mão crendo nisso? A nossa colheita vai ser maior para a glória de Deus. Nós vamos ver Jesus salvando pessoas, curando pessoas, transformando pessoas. Nós vamos elevar o nome de Jesus sobre todos os nomes. Aleluia, que bom que vocês deram esse aplauso. Foi certinho onde eu terminei. Fica de pé comigo. Quantos já sentiram como vai ser essa série? Vai lá, pega a sua mão assim, ó. Vai lá, vai virando a página, vai virando a página. Vai virando a página. Deixa o passado para trás. Diga como Paulo: esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu vou avançar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Deus tem coisas maiores para a minha vida. Amado, pode ser que você chegou aqui hoje, e pode ser que você esteja lutando com o seu passado. Deixa eu fazer uma pergunta. O Espírito Santo está falando para alguém aqui essa noite? Deus está falando para você? Deus está falando para você? Pode ser que alguém chegou aqui com coisas erradas, que trancaram a tua vida, paralisaram a tua vida. Coisas erradas que produziram um vazio no seu interior. Coisas que tornaram a tua vida sem sentido. E você está falando: meu Deus, o que aconteceu com o pastor hoje? Deram um Red Bull antes dele vir para a igreja. Não, amados, eu estou muito entusiasmado com o que Deus vai fazer, com o que Deus já está fazendo. Eu creio que Deus está entesourando suas grandezas. Ele esteve entesourando suas grandezas por 10 anos, para nós agora experimentarmos essas grandezas. Mas talvez você chegou aqui vazio, e há um futuro, meu amado, minha amada, esperando por você. Há uma página nova que Deus quer escrever na sua vida. Deus quer ser o autor dessa página. E Jesus, Ele pode perdoar os seus pecados. A coisa mais linda que tem é que Deus não está apenas dizendo: olha, eu vou virar a página da tua vida, mas você vai ficar com tudo escrito ali. Não, Deus fala assim: me dá teu caderninho aqui. E Ele vai cada página derramando o sangue de Jesus. Aquele caderninho vai sendo branquinho. Não é nem para você, para alguns hoje aqui, não é nem uma página nova, é um caderno novo. É uma vida nova que Deus quer te dar, perdoando o teu pecado, limpando você, enxugando as tuas lágrimas, te dando salvação. Eu quero muito orar pela igreja, mas eu quero começar orando hoje por você que precisa realmente virar a página. Aliás, você precisa entregar o teu caderninho para Deus. Eu quero orar para você que precisa de Jesus na sua vida. Você que o Espírito Santo está movendo dentro de você, e você está dizendo: eu preciso disso, eu não vou viver 2022 longe das grandezas de Deus. Então feche os seus olhos onde você está. Faça essa oração comigo. Diga, abra suas duas mãos. Abra suas duas mãos. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, o Senhor conhece a minha vida. Os meus pecados estão diante de Ti, mas eu quero viver algo novo. Vira a página da minha vida. Perdoa os meus pecados. Faz de mim uma nova pessoa.
eu confesso com a minha boca o que o meu coração crê, que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, e Ele está vivo e é poderoso para salvar a minha alma, perdoar os meus pecados e me dar vida eterna. Eu oro e proclamo em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Talvez você diz: pastor, eu fiz essa oração pela primeira vez, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você está aqui, faz um sinal com a tua mão. Você que diz: hoje, pastor, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Se você está aqui, faz um sinal bem alto com a sua mão para que eu veja que você está aqui. Há alguém? Você que diz assim: pastor, hoje eu estava longe dos caminhos de Deus, mas hoje eu estou voltando para Ele. Louvado seja Deus por sua mão, querida. Louvado, eu vejo a sua mão. Alguém que diz: hoje, pastor, eu estou voltando para Jesus. Faça um sinal com a sua mão. Sua vida nunca mais será a mesma. Há alguém aqui? Glória a Deus, querido, eu vejo a sua mão. Há mais alguém? Glória a Deus, querido, eu vejo a sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu quero orar por você essa noite. Eu vou pedir você que levantou a sua mão, gentilmente, se você puder sair do teu lugar, vem até aqui, querida. Vem aqui, querido, você que levantou. Não precisa vir sozinho, venha com o teu amigo, venha com a tua amiga. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Você que levantou a sua mão. Isso, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica aqui, virada para mim, eu quero orar por você, com pilotos. Vamos orar juntos. Eu vi outras mãos que levantaram. Você que levantou a sua mão, venha, venha, venha. Se você trouxe um amigo, pergunte a ele gentilmente se ele gostaria de acompanhar você. Diga que você viria com ele. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir você para abrir suas duas mãos, num símbolo de um coração aberto. Eu não posso ver teu coração, mas eu posso ver tua mão. Como que é teu nome? Helena. Helena, diga comigo assim: Senhor Jesus, como a minha mão está aberta, o meu coração também está. Eu abro mão de ser a minha dona, de fazer as coisas do meu jeito. Eu dou a você o direito sobre a minha vida. Entrega para Ele agora, fala: toma a minha vida. Leva, Senhor, leva o pecado, leva as dores, leva a culpa, leva o medo, leva o peso. Agora fecha bem forte a sua mão, Helena, e diga assim: eu tomo posse do perdão dos meus pecados e da vida eterna em Cristo Jesus. Amém.